Olá, muito boa tarde. Assinala-se no próximo domingo o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Um tema que marca a análise que fazemos em cada sexta-feira das leituras bíblicas lidas nas Eucaristias. Hoje, contando com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Pedia-vos, antes de irmos aos textos que se leem neste domingo, uma referência a este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala em cada ano neste domingo da Ascensão do Senhor, a festa litúrgica deste domingo. Que oportunidade é esta para lembrar o tema dos média nos encontros das comunidades cristãs ao domingo? Eu creio que é uma oportunidade ótima e que deve ser aproveitada e valorizada no âmbito até da ação pastoral da Igreja, porque sabemos hoje a força, o poder que a comunicação social tem, e eu creio que ao celebrar o dia estamos também a dar uma certa, ou deve ser pelo menos aproveitado para dar uma certa componente, não apenas informativa sobre a realidade das comunicações sociais, mas também na medida do possível, sobre a dimensão formativa para saber lidar, para saber escolher, para saber valorizar o sentido, o papel das comunicações sociais. E depois também creio que há outra realidade, e isso Cristo tem estado muito presente na ação dos últimos Papas, é chamar a atenção para a importância que isto tem como instrumento da ação pastoral da Igreja. E, portanto, aproveitar todos os recursos, e nos últimos tempos isso tem sido muito valorizado, todos os recursos que as novas tecnologias oferecem. Nós sabemos, e aqui já creio que é um elemento formativo, quais são as vantagens e também os inconvenientes das novas tecnologias, que eu creio que este universo todo azul, romântico, que se pinta à volta das novas tecnologias, não corresponde verdadeiramente à realidade. Há uma dimensão que é essa, mas também há outra dimensão, que é, de facto, a ameaça, alguma ameaça que o uso das novas tecnologias pode trazer como instrumento, enfim, eu diria, de alguma perversidade. Portanto, mas para isso creio que é preciso exatamente uma certa dinâmica, e quando digo perversidade não é só isso, digo fundamentalmente uma comunicação fria, porque às vezes as novas tecnologias é a comunicação fria, abstrata, não é verdadeiramente comunicação. Portanto, isto não é o dia das informações sociais. Sim. É o dia da comunicação social. E a primeira dimensão da comunicação social é exatamente a proximidade, criar também proximidades humanas. E esse é um tema até muito presente na mensagem do Papa para este ano. Ia convidar o Juan a confrontar esta posição do Padre João Lourenço com o que é o realismo, se calhar, da comunicação em família, da utilização pelos filhos das novas tecnologias. A questão é uma questão candente, claramente. Nós não podemos confundir, isso parece muito importante, a comunicação em si com os meios que utilizamos para comunicar. O importante é destacar a importância da comunicação. Agora, também não podemos ser ingênuos. Eles estão aí e não vale a pena lutar contra eles, porque eles estão aí para ficar. Ainda há pouco tempo tive a oportunidade de participar num encontro sobre pastoral urbana, um dos convidados era um especialista nas áreas digitais e disse com alguma piada que se fosse hoje Nosso Senhor teria escolhido um dos apóstolos e teria ficado esse apóstolo encarregue do Facebook e do Twitter e não faria mais nada, senão alimentar o Facebook e o Twitter. Enfim, com alguma piada, mas percebe-se o que aqui está a dizer. Porque isto que o Padre João Lourenço disse é importante, ou seja,
não podemos combater ou diabolizar os meios, mas temos que perceber que eles são meios, não são a razão de ser da comunicação, não são o principal da comunicação, ou seja, temos que os pôr ao serviço da comunicação e utilizá-los naquilo que são a sua função. E hoje é fantástico que nós consigamos, em pouco tempo, estar em comunicar, estar em rede, estar a passar o que é a nossa informação. E até se pode ligar bem ao que é o domingo que estamos a celebrar, o domingo da Ascensão, porque a questão pode-se colocar assim, agora que o Senhor regressou para o seio do Pai, embora a sua presença continue, ainda que de outra maneira, os cristãos depararam-se com este problema. Como transmitir agora aos outros que não viveram com Ele, que não o conheceram face a face, este conhecimento a Jesus de Nazaré, como dizer-lhes, como anunciar-lhes isto? Ora, esse é o problema da comunicação. Como transmitir a mensagem, como fazer com que ela aconteça, e também não como uma maneira antiga, ou seja, como é que ela pode ser tornada contemporânea. Como é que nós podemos continuar a comunicar Jesus Cristo hoje, aqui e agora? E não há como não fazê-lo utilizando todas estas coisas que estão disponíveis e que são criação do ser humano e, portanto, criação também da inteligência do ser humano. Agora, com este cuidado, ou seja, são meios e, portanto, nós é que os utilizamos. Tem botões para ligar, para desligar, para poder fazer desta maneira ou de outra. Todas estas coisas trazem sempre prós e contras. Em todo o caso, tudo somado, acho que é uma enorme vantagem esta passagem. Insistindo nesta nota, são meios de comunicação. Eles não são a comunicação. Às vezes o que eu acho é que nós, colocando os meios no centro, desvirtuamos a comunicação. São realidades instrumentais, exatamente, não é? Exatamente. E este ano, dada também, enfim, a importância do assunto e do tema na Igreja Católica... Por exemplo, em relação à misericórdia, fundamental que através destes meios saibamos passar esta ideia, não é simplesmente marketing, não é nada, saibamos passar esta ideia central do que é a proposta cristã e da dinâmica evangélica, que é Deus ama com o amor das entranhas e por isso perdoa, e por isso quer-te, e por isso incorpora-te, não é? E essa é, de facto, algo de fundamental, sublinhar que a mensagem deixa clara também. E são 50 anos, há 50 anos que se assinala este ano, dada também... Só também é algo a assinalar, exatamente. Sim, e algo que aqui, nomeadamente no Secretariado das Comunicações Sociais, está a assinalar, está a recordar, dada a importância do tema. Fixemos-nos então nos 3 textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo, vamos analisá-los. Começamos pelo texto do Evangelho. Antes dessa análise, vamos ouvir o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Padre João Lourenço, que mensagem quer transmitir este acontecimento? Este texto podemos lê-lo em múltiplas perspectivas. Começaria por uma que tem a ver com o próprio Jubileu da Misericórdia, quando refere que um dos grandes temas de que os discípulos se devem fazer portadores e anunciadores é exatamente o arrependimento e o perdão. São duas dimensões que estão intimamente associadas ao tema da misericórdia. O perdão e o arrependimento são, de facto, os alicerces daquilo que é a construção de uma relação de misericórdia acolhida da parte do crente na proposta que Deus lhe faz. E posto isto, depois gostava de olhar um bocadinho para este texto, um bocadinho à maneira lucana. Ou seja, São Lucas, é um texto que tem a marca e o selo de São Lucas,
parte é uma construção profundamente teológica, naturalmente, que é muito difícil nós, marcados pelas nossas matrizes culturais, científicas, de pensamento, pensar esta realidade fora de uma espécie de temporalidade, fora de uma matriz narrativa, pensando que estamos aqui a olhar para um texto narrativo ligado a um acontecimento. Não, acima de tudo, trata-se de um texto teológico que nos pretende afirmar algumas coisas que são fundamentais. Primeira é a plenitude da missão de Jesus. Jesus teve uma missão, realizou em plenitude, e essa plenitude ele agora a leva exatamente ao seu termo, entregando essa missão à Igreja. Muitas vezes, ao ler este texto, corremos o risco de confundir a ascensão do Senhor com evasão, com ausência, não é? O que o que Lucas quer dizer é que, de facto, a missão de Jesus, realizada e levada à plenitude, ele a transfere agora para a Igreja. E é na Igreja e pela Igreja que essa missão deve continuar presente no mundo. E presente no mundo está exatamente a dizer que os discípulos têm de a continuar, devem a continuar. Não devemos simplesmente estar... a melhor forma de dar continuidade à missão não é simplesmente continuar a olhar para ele. É o voltar para Jerusalém. É voltar para Jerusalém, porque aqui Jerusalém significa, no fundo, o centro. Sim, voltar para o universo, onde a missão vai irradiar, deve espalhar-se. É esta centralidade, aliás, toda a construção de Jerusalém, que depois também vamos ver ter no Apocalipse, não é? De uma forma muito clara e muito sublime, diria eu mesmo, mas que já está no Antigo Testamento. A partir de Isaías, Jerusalém é esta centralidade que deve alargar-se, espalhar-se, deve ser levada a todo o universo. E por isso, este texto é exatamente, na conclusão, recorrendo a símbolos, a simbólicas. Claro. São Lucas é o mestre, não é? São Lucas é o mestre, recorrendo a essas simbólicas, aproveita exatamente para anunciar esta globalidade da missão que Jesus deixou aos seus discípulos e que eles agora têm de continuar e levar por toda a terra. Há pouco o Juan já estava precisamente a sublinhar esse aspecto de que não foi qualquer, enfim, ambiente de orfandade o que seguiu a este momento. E é muito importante sublinhar isso. Penso que facilmente essa dimensão pode surgir e ficarmos centrados na questão da ascensão em si, como terá sido isto, como é que ele subiu, como é que não subiu, como é que ascendeu, e deixarmos com estas perplexidades fugir o que é o essencial. E o que é essencial, podíamos dizer assim, julgo eu, há aqui uma mudança de tempo. E esta mudança de tempo era necessária para a maturidade do cristianismo, para nos tornarmos cristãos adultos. Ele agora não está da maneira que estava, continua presente. Aliás, na próxima semana, no domingo de Pentecostes, veremos de que maneira isso se vai concretizar. Mas agora, como era dito aqui pelo Padre João Lourenço, agora a missão já não depende só dele. Já não decorre só da sua realização e da sua presença, ela é transferida para os discípulos. Agora é a vossa vez. Agora compete-vos a vocês anunciar, fazer com que esta realidade a que eu dei início agora possa continuar, e possa continuar não só para vocês, mas para toda a humanidade. Daí Jerusalém como centro onde vai irradiar esta mensagem de universalidade. Portanto, digamos assim que este era um passo necessário para o crescimento, para a adultez do cristianismo, para a maturidade do cristianismo, que cada comunidade cristã assuma agora a responsabilidade. E essa questão da orfandade, há aqui uma nota que eu acho muito curiosa no texto, que é a questão da alegria. Ou seja, se sublinhássemos só a orfandade, sublinharíamos uma certa tristeza, uma certa angústia. Aqui a nota é de alegria, e a alegria é o sinal da fidelidade, ou seja, agora recebemos nós a missão. E qual é a missão? Eu diria assim, é de vivermos como ressuscitados e como ressuscitadores. Ou seja, essa proposta de Deus concretou-se em Jesus Cristo, já é uma realidade para nós, façamos agora que ela possa ser uma realidade para todos aqueles que quiserem. Ressuscitados, já vivemos assim, não totalmente, não plenamente, mas já vivemos assim. Ressuscitadores, vamos fazer essa proposta a todos.
dando especial atenção àqueles que estão nas margens, que são os sobrantes, que são os descartados, para utilizar estas expressões que estão hoje em cima da mesa e que são tão interessantes. Portanto, esta nota de alegria como sinal identitário do que é o cristianismo e a missão, ou seja, agora é a nossa vez, aquilo que o Senhor nos propõe, passa agora pelas nossas mãos. E sem dúvida que aquilo que referiu no domingo de Pentecostes irá depois isto também exatamente, ilustrar essa continuidade. Exatamente, exatamente. Permanecemos no acontecimento da Ascensão. A primeira leitura, Padre Lourenço, fala-nos também desse acontecimento. É o mesmo autor, São Lucas, que apresenta a Ascensão de Jesus. Com que novidade o faz às primeiras comunidades a quem dirige os Atos dos Apóstolos? São Lucas, portanto, empresta aos Atos dos Apóstolos uma proximidade, uma continuidade, eu diria, redacional, programática, no fundo. São Lucas tem um grande programa, uma parte centrada na vida de Jesus, que é o Evangelho, cujo texto último acabamos aqui de meditar e refletir, e depois passa para os Atos dos Apóstolos, em que o centro já é a Igreja nascente, as comunidades nascentes, etc. Este primeiro capítulo, nos primeiros versos, no fundo, repete com pequenas nuances o que está uma parte daquilo que é uma espécie de apresentação, de intencionalidade do texto, e depois passa exatamente a narrar esta mesma ação que vemos aqui. E eu creio que o que São Lucas procura mostrar é exatamente duas coisas. Dizer que a missão de Jesus se enquadra naquilo que era o plano da história da salvação. E daí vem esta pergunta, sempre enigmática, mas sempre desafiadora. É por este tempo que vai restaurar a realeza de Israel? E aqui, claro, dava aso a pensar muito o que era isso da realeza de Israel, entendida pelos discípulos e entendida por Jesus. Naturalmente que a pergunta, Jesus quase como que passa ao lado, dizendo, essa não é a questão, não é? Não os compete a vós conhecer os tempos e os momentos do Pai. Ou seja, é para dizer que a resposta a essa questão é dada de outra forma, é dada pela missão que ele lhes confiou. Esse reino instaura-se, mas não como eles pensam, mas exatamente pelo anúncio, como acabamos de ver no Evangelho, e esse anúncio deve partir para toda a terra. E esse anúncio tem dois elementos que é muito, muito interessantes, que é a proclamação e o testemunho. Os dois fazem parte da mesma identidade. E depois continua a dizer um texto que é sempre marcante nestas celebrações e que está aqui, como podia estar no Evangelho, mas Lucas colocou aqui, eu creio que tem alguma intencionalidade ao colocá-lo aqui. Não fiqueis, eles estavam de olhar fito no céu, e Jesus, quase como está a dizer, o anúncio, o texto diz, esse Jesus que foi levado para o céu e que há de vir, tal como viste, a caminho do céu. Portanto, não fiqueis a olhar para o céu. É exatamente o imperativo de partir, de transformar, de levedar o mundo, o tempo, a história, exatamente com este anúncio. E, portanto, depois de emprestar ao texto que nos apresenta, quer no Evangelho, quer aqui, esta dimensão de plenitude e também de complemento, porque o anúncio, o texto mostra que Jesus vem completar esta esperança do povo de Israel, o tal reino, depois de anunciar essa plenitude, vem fortalecer a necessidade do envio e do testemunho. O dinamismo é o mesmo, há 2000 anos e hoje. Exatamente, e estes dois pontos, a pergunta e esta interpelação dos homens vestidos de branco, que eu também tinha aqui apontado, vem claramente nessa linha, do mesmo dinamismo. A pergunta, é agora que tu vais instituir o reino? Eu quase que diria que a resposta é um ninho. Ou seja, sim, é agora. Mas não sou eu, são vocês. Agora é através de vocês. Já não é só comigo, já não é só por mim, agora vocês. Por isso, não fiquem a olhar para o céu, não fiquem à espera que eu regresse. É de regressar, vou regressando, estou convosco. Mas não, é o tempo de pés ao caminho, Jerusalém, Jerusalém, mundo. Não é? Não é o tempo de ficarmos aqui parados. Até é muito interessante que nós, se pegássemos a fazer as cronologias, estas coisas parecem não jogar, porque aqui temos um espaço que temos a ressurreição,
as aparições do ressuscitado e a ascensão. E há aqui um espaço que medeia entre este tempo, 40 dias. Tradicionalmente, penso que não digo nenhuma asneira, 40 dias era o tempo necessário para que o discípulo aprendesse a mensagem do Mestre, fosse capaz de incorporar a mensagem do Mestre. E, portanto, estes 40 dias é exatamente este tempo de preparação em que o Senhor vai aparecendo aos ressuscitados, os vai preparando a dizer, meus amigos, é agora o tempo de fazerem-se à estrada e de fazer com que esta proposta possa ser irradiada por todo o universo. Portanto, essa dinâmica de então é a que continua a sustentar as comunidades cristãs. E mal é se não for assim. É esse sempre o desafio. Temos já pouco tempo para ver o texto da segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. Que identidade se afirma aí em Jesus Cristo, referindo nomeadamente tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas como cabeça de toda a Igreja? A carta aos Efésios é, de facto, uma carta com um teor, com um sentido, com uma acentuação muito cristológica, muito centrada em Cristo. E como já vimos, quer na primeira leitura, quer no Evangelho, há aqui uma certa dimensão de plenitude. Ou seja, a missão de Jesus completou-se e realizou-se tal como ela, diria eu, é desenhada, ou está desenhada no mistério de Deus. E aqui o autor vem exatamente agora mostrar, dentro daquela linguagem própria das Escrituras, recorrendo a figurações que nós nem sabemos muito bem o que são os principados, as dominações, os potestades. O que é essa tropa? O que é isto? Mas no fundo são formas para designar, para manifestar esta plenitude. Claro. Que é uma plenitude que atinge todos os domínios, quer aqueles da ordem cósmica, podíamos assim dizer, quer aqueles da ordem do humano, da humanidade, da temporalidade, do intemporal e do temporal. Cristo está no centro, no fundo é esta visão de Cristo alfa e ômega, que no fundo o autor da carta aos Hebreus também traduz aqui, porque desta perspectiva cristológica, pois o autor da carta aos Hebreus, aos Efésios, e a carta era dirigida aos cristãos de Éfeso, lhes pretende ou procura que, à semelhança de Cristo, também eles sejam sinal fecundo, fermento, no meio de uma cultura que Éfeso era também uma cidade universalista. Brevemente, eu pegaria nesta ideia da plenitude para jogar com ela nos dois sentidos. Um primeiro, claramente, esta comunidade cristã, corpo de Cristo, é a plenitude enquanto está ligada a Ele, enquanto Ele é a cabeça. E a segunda, portanto, Cristo com plenitude da Igreja, com plenitude da comunidade que eleva a sua identidade. Mas o contrário também pode ser dito, a Igreja com plenitude de Cristo. Isto poderia parecer estranho, a Igreja plenitude de Cristo, no sentido de que esta comunidade vai fazer com que este acontecimento não fique só circunscrito naquele território, naquele tempo de então, mas possa ser um acontecimento a acontecer em todos os territórios e em todos os tempos, e daí esta plenitude. E talvez por isso se assinala neste dia o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Exatamente, e voltamos ao mesmo, não é? Exatamente. Para o levar a todo mundo. Agradeço por terem estado aqui. A forma da globalização passa, antes de mais, pela comunicação. Comunicando. Muito obrigado por terem estado neste programa a apresentar estas leituras. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.